Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Ezequiel, capítulo de número 28, indo até o capítulo de número 30. O tema do nosso devocional é egocentrismo diabólico. E o nosso texto base está em Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 17, que diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes hoje, queridos teológicos, mas só quero explicar para você o contexto e quero falar um pouquinho com você sobre o orgulho, tá bom? Vamos lá. A gente sabe que esse texto é um texto que levanta muitos debates na teologia para saber se realmente o texto ele é uma referência a Satanás também ou realmente é só uma referência ao rei de Tiro. As duas posições têm as suas devidas explicações, suas devidas defesas, mas eu sou mais da linha de que o texto ele retrata o orgulho do rei de Tiro, né, da cidade de Tiro, né, o orgulho que estava ali dos governantes, com aquilo que nasceu com o pai da maldade, né, com o pai do orgulho, que é o próprio diabo. Então, ele mostra que sutilmente o orgulho foi sendo implantado e talvez nem percebido no primeiro momento, mas que se acostumou com esse tipo de atitude, de comportamento e depois passou a agir conforme esse orgulho entrou e se alojou, né, no coração. Então, eu creio que o texto faz um crossover, podemos dizer assim, com o que acontecia lá em Tiro, né, com o rei de Tiro e tudo mais, com aquilo que o próprio diabo permitiu, né, entrar no seu coração para que ele viesse cair, e esse era o motivo também para que viesse a cidade via ruínas. E também mais um ponto teológico interessante é que é o seguinte, né, por que Deus ele está julgando também essas nações? Ele já julgou o seu povo estava no cativo já, né, no cativeiro, mas ele fez a promessa que ele iria destruir as nações ao redor, por uma questão bem interessante. No final do capítulo de número 28, Deus fala que ele vai restaurar o seu povo depois de ele ter, né, implantado todo o seu julgamento sobre as cidades. Porque o que aconteceu? A nação de Israel, ela foi chamada para ser luz para as nações e até hoje é assim. Existe essa promessa para eles. Israel tem sido sim luz para as nações. Claro que principalmente Jesus é o principal representante de Israel e luz para as nações. Pois bem, então o papel deles era anunciar, né, o reino, anunciar o único Deus, os mandamentos do Senhor. Só que essas nações, apesar de verem Israel também, de certa forma, embora não foi perfeito, mas teve os seus momentos bons, né? Mas mesmo assim muitos não se dobraram diante da glória de Deus e acabou que o povo sendo corrompido. Então Deus vai fazer uma limpa nas nações, né, ao redor de Israel, para que Israel, depois que retornasse do cativeiro, não fosse mais influenciado pela idolatria tão pungente, né, que estava, né, ao redor do seu território. Da mesma forma, na escatologia futura, dar-se-á da mesma forma. A igreja, com todos os defeitos que a igreja tem, irmãos, que você sabe que a igreja tem defeito, tem muitos escândalos por meio da igreja muitas vezes, mas existe sempre o remanescente verdadeiro. E aqueles que são o povo de Deus verdadeiro, eles dão um bom testemunho, mas mesmo assim as nações e os povos, eles não se dobram diante da glória de Deus. Então vai haver um momento em que Deus vai fazer a limpa nesse mundo e vai deixar apenas o seu povo. Até porque, para que o povo de Deus floresça e manifeste a glória de Deus, é necessário que o mal seja retirado, né? Então, mas até chegar esse momento escatológico específico, nós devemos fazer muito bem a nossa parte, né, e avançar para os propósitos de Deus. Mas agora eu quero me focar aqui mais, queridos, na questão do orgulho. Por quê? Porque o orgulho, ele é um dos principais responsáveis por todos os problemas que as nações, as famílias, o trabalho, né, passam, acabam tendo que enfrentar por conta do orgulho. Todos nós, irmãos, se você não tem esse entendimento, que você guarde isso no seu coração hoje, todos nós somos orgulhosos. Não existe, eu não sou orgulhoso. É sim, você que está ouvindo, você é orgulhoso. Eu que estou falando, somos orgulhosos sim, ponto final. Agora tem um detalhe, eu sempre digo que tem 3 níveis de orgulho. Tem o orgulho leve, médio e o severo, né? O leve, o médio e o severo. Como que você pode caracterizar o seu orgulho? Talvez muitos que estão ouvindo não são mais o orgulho severo. Talvez muitos estão no orgulho médio ou alguns estão no orgulho leve. Mas todos eles
são prejudiciais, tá bom? Então não tem quem não seja orgulhoso, tá, irmãos? Ah, porque fulano me chamou de orgulhoso, mas tá certo, nós somos orgulhosos. Agora, veja, claro que quando nos convertemos, nosso orgulho foi quebrado quase todo pela metade, no mínimo, mas não somos, né, tão orgulhosos como éramos antes, mas todos nós somos orgulhosos. E esse orgulho, se não for todo dia trabalhado, ele vai nos causar problemas, né? Então a gente sabe que o orgulho, ele vai nascer lá no coração do diabo lá, e com a queda é transferido para nós, ou nasce em nós. Eu acho que não é nem transferido, ele nasce, ele passa a nascer em nós, né? O orgulho. Então o orgulho, ele tá muito ligado a uma vida eu vou falar algumas coisas aqui, você faz um julgamento da sua vida aí, como eu tô julgando a minha vida, né? O orgulho, ele tá muito ligado a uma vida de perfeccionismo. Toda rebeldia tem o orgulho por trás, toda pessoa revoltosa, ela tem um orgulho por trás, tá bom? Então veja, nós podemos dizer que tem vários tipos de orgulho também, como eu falei. Aqui eu falei no início o nível deles, né? Que é o leve, o moderado e o severo, né? Pois bem, então, pense comigo o seguinte, por exemplo, tem aquele orgulho da pessoa que ela tem a vontade de ser perfeita. Às vezes ela nem percebe isso, mas ela tem aquela questão de ser muito perfeita em tudo, muito, muito perfeita. A pessoa diz assim, eu sempre sofro mais que os outros, é orgulho. A pessoa fica com raiva quando ela não tá no controle. Se você sentir raiva, tá sentindo raiva, aí você tem que julgar, por que eu tô sentindo raiva? Só porque eu não tô no controle nessa situação, a pessoa fica irada, é orgulho. A pessoa que fica muito preocupada, o que estão pensando de mim, né? A pessoa fica muito incomodada. Ninguém pode me dizer o que eu tenho que fazer, orgulho. Eu posso cuidar da minha vida, não preciso que ninguém fique me falando o que eu tenho que fazer, orgulho. Eu não gosto que ninguém me corrija, orgulho. Alguns frutos do orgulho que eu quero trazer para você aqui: a pessoa rejeita a si mesmo, né? Ou rejeita a si mesmo ou rejeita os outros. A pessoa ela tem amargura e tem dificuldade para perdoar, orgulho. Como eu falei, o perfeccionismo, o que mais? Rebeldia e revolta. A pessoa ela é muito competitiva, orgulhosa. A pessoa é muito desconfiada e também muito descrente, orgulho. Incapacidade para reconhecer os erros, orgulho. Gosta de criticar os outros, mas não gosta de ser criticada, orgulho. A pessoa vive em depressão, ansiedade, baixa autoestima, ira, sentimento de culpa. Tudo isso é orgulho. Cegueira espiritual, cegueira de reconhecer as coisas, né? Tudo isso são raízes de orgulho ou frutos do nosso orgulho. Então, você já pode ver que por isso que eu citei para você, todos nós somos orgulhosos. Por exemplo, tudo isso que eu falei aqui, por exemplo, a pessoa tem incapacidade de ver seus erros. Às vezes é severo. Ela nunca reconhece. Quando você conversa com alguém que ela só sabe olhar os defeitos dos outros, ela é uma orgulhosa severa. Agora, quando ela reconhece, até que ela reconhece um pouquinho mais moderada. Quando ela já reconhece, mas não, realmente, eu tô falhando, então ela já tá no orgulho leve. Por quê? Porque ela já consegue olhar e ela consegue já quebrar cada vez mais o seu orgulho. Não se deixe enganar, não é porque você levantou a mão, aceitou Jesus, que o orgulho foi arrancado. Antes fosse assim, irmãos. O nosso orgulho, eu digo que é como uma marreta de Jeová tivesse batido no nosso orgulho, ele trincou todinho, mas todo dia o Senhor tá quebrando ele para esfacelar, né, o nosso orgulho. Então, como é que nós podemos, por exemplo, né, trabalhar um pouquinho para quebrar o nosso orgulho? Eu posso dizer aqui, por exemplo, nós poderíamos orar mais pelas pessoas, como intercessores. Isso ajuda a quebrar o nosso orgulho. E aí, na sua oração, é uma oração egoísta ou é uma oração humilde, que busca também o bem do próximo? Ser humilde é muito importante. Segundo, né, ser humilde, não inventar desculpa. A pessoa, ela sempre tem uma desculpa para tudo. Pensa numa pessoa que fazia isso. Eu sempre tinha uma desculpa para tudo. Isso é um pouco do meu orgulho. Reconhecer mais os erros, tentar fazer melhor da próxima vez. Poxa, será que a pessoa... Irmãos, cá entre nós, existe alguém perfeito? Não. Então, querido, a pessoa tem orgulho, pelo amor de Deus, né? A pessoa deve estudar mais para entender mais sobre o orgulho, ler mais livros sobre essa questão tão importante. Tem um livro chamado Egocentrismo, do Tim Keller, que é tão importante. Se você não tiver tempo para ler, então ouça. No YouTube tem o audiolivro desse livro, Egocentrismo. É tremendo. Muito, 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 muito forte. O que mais? Deve reconhecer que é orgulhoso. Se depois que você ouviu esse áudio, você não se convenceu que você é orgulhoso, aí, querido, talvez você tá numa situação, além de ser severo, talvez esteja até num caso perdido. Porque se você não entendeu ainda hoje que você é orgulhoso, querido, aí tá estreita a tua situação. Bom, reconheça que às vezes as outras pessoas são melhores do que nós, acontece. Não tem problema nenhum, a gente, poxa, fulano é bom mesmo, ele é bom no que ele faz. Não invejar, se alegrar com as qualidades dos outros. Que mais? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, quando uma pessoa orgulhosa, às vezes a pessoa tá contando uma situação da outra e a pessoa já mete a situação dela pra mostrar que a dela é melhor porque ela tem igual, que ela faz, que ela já passou por aquilo. Ela quer mostrar
mostrar que ela, ou seja, é um tipo de orgulho, porque o dela é mais importante, o que ela pensa é mais importante, a experiência dela é mais importante, o que ela passou na família dela é mais importante, o que ela viveu no trabalho dela é mais forte. Não, mas o que eu vivi no meu trabalho é muito maior. Ou seja, meu irmão, ouça, se alegre com aquilo, ou ouça a pessoa ali, pelo amor de Deus, né? Bom, se colocar no lugar do outro é importante para quebrar o nosso orgulho, né? Comece a olhar o que tem de bom na vida das pessoas, porque se você não consegue olhar o que tem de bom na vida das pessoas, apesar dos defeitos que elas têm, aí, querido, é complicado, né? No relacionamento é o que mais acontece. A pessoa fez 99, aí a pessoa fez um errado, ela passa matutando a vida inteira naquele erro daquela pessoa. É orgulho. Eu não estou dizendo que o que a pessoa fez de errado não deve ser criticado, não estou falando isso, mas a pessoa que ela entra ano, passa ano, a pessoa só fica olhando aquele defeito da pessoa, não consegue olhar nada de bom da pessoa. Queridos, aí talvez esse caso é um caso perdido, mas eu creio que aqui não tem pessoas assim, amém? Que sejamos menos orgulhosos em nome de Jesus Cristo.